estudantes do terceiro ano, tudo certinho com vocês? Vamos para mais uma aula de história, mas antes vamos lembrar dos nossos combinados. Se você precisar sair de casa, lembre de usar a máscara. Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável que você possa assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje. O caderno ou a folha para registrar a aula, mas também vamos precisar de uma folha para a atividade final. Lápis, borracha e canetinha. Eu vou dar um tempo para você deixar tudo bem pertinho aí. Vamos fazer a revisão da aula passada, que teve como tema Direitos e Responsabilidade na Comunidade. Iniciamos a aula passada com a leitura de um trecho do livro Menino Maluquinho, escrito por Ziraldo. O menino maluquinho é um menino alegre, cheio de imaginação e que adora aprontar e viver aventuras com os amigos. A alegria da comunidade com suas brincadeiras. Mas no trecho que nós lemos, vimos também que havia momentos que ele queria ficar só. Mas logo que isso passava, ele voltava a ser a alegria do lugar. E a Vivi veio reforçar que ninguém pode viver sozinho, afastado ou isolado de outras pessoas. As pessoas vivem em comunidade. Daí falamos de comunidade, como o conjunto de pessoas que habitam o mesmo lugar, que compartilham da mesma cultura. E estudamos também a Constituição, que é a lei mais importante do Brasil. Nela tem os principais direitos que temos em uma comunidade. A Constituição assegura direitos fundamentais do país, que envolve os direitos de cada indivíduo no país, direito das pessoas, das diferentes comunidades. E a Vivi veio lembrar que vimos alguns direitos que temos em uma comunidade que são citados na Constituição. Direito à vida, direito à igualdade perante a lei, direito à informação, direito à liberdade de expressão, direito à saúde, direito à educação, direito à segurança e o direito a ir e vir. E a Vivi trouxe um recadinho bem importante. Todo direito corresponde a uma ação, um dever, uma responsabilidade, certo? E a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula 36. E olha o tema de hoje, Museus de Destaque no Mundo. Então pegue lá o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 36, História, Museus de Destaques no Mundo. Eu vou aguardar você fazer.
Vivi veio recordar o conceito de história. Vamos relembrar? A história estuda o ser humano e sua ação no tempo e no espaço, pesquisando os vestígios do passado que possam ajudar a decifrar e entender o que aconteceu. Então, a história estuda o ser humano e sua ação no tempo e no espaço. Vai observar o que ocorreu no passado, o que já aconteceu. Isso ajuda a entender o que está acontecendo em nossa volta. E quem trabalha com história é o historiador. O historiador estuda sobre o tempo, sobre os lugares, países, estados, municípios, sobre as pessoas, suas vidas e história, sobre acontecimento histórico, como guerras, eleições, evoluções e até esse momento que a gente está passando da pandemia do coronavírus. E os historiadores, eles podem trabalhar como professores em escolas, universidade, com escrita de livros, nos meios de comunicação, fazendo pesquisa e organizando os dados. E também em museus, auxiliando e montando exposições, como monitor também, explicando as peças de uma maneira mais detalhada. E hoje nós vamos conhecer diferentes museus, um lugar que os historiadores adoram. E você sabe o que é um museu? A Vivi veio relembrar. Um museu é um lugar em que se preserva a memória de uma cidade, de um país, das artes, de uma pessoa. Enfim, é o espaço de histórias interessantes que nos fazem viajar no tempo. Mas, apesar de contar histórias que já aconteceram, o museu é um lugar para pensarmos o presente e refletirmos sobre o nosso tempo. E olha a ideia da Vivi. Vamos relembrar alguns museus de Curitiba? Então, nós já estudamos isso ano passado. Eu vou mostrar a foto e você vai tentar adivinhar que museu é esse. Vamos lá? Pensa que agora nós só vamos falar dos museus de Curitiba. Esse daqui, você lembra qual é o nome desse museu? Puxei pela memória. Se você falou Museu Paranaense, acertou! O Museu Paranaense foi o primeiro do Paraná e o terceiro do Brasil, inaugurado em 1876. O acervo faz um passeio pela história do estado, com mais de 400 mil itens, entre objetos, documentos, mapas, equipamentos, esculturas, medalhas, obras de arte, livro. Essas fontes históricas traçam uma linha do tempo, desde a pré-história até os dias atuais. Vamos ver outro? Esse aqui tá fácil. Você lembra qual é o nome dele? É um dos museus mais visitados aqui de Curitiba. O nome dele é Museu Oscar Niemeyer. Epa, professora, eu falei Museu do Olho. Ele também é conhecido como Museu do Olho e também como MUM. MUM, professora, que são as primeiras letras do Museu Oscar Niemeyer, certo? É um museu de arte, com importantes obras artísticas nacionais e internacionais. Tem em seu acervo perto de 7.000 obras de artes visuais, de arquitetura e design. É considerado o maior museu de arte da América Latina. E esse outro aqui, você lembra qual é o nome desse museu? Usa aí a memória. É o Museu do Expedicionário, que tem como objetivo apresentar a história da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Vamos para outro? E esse aqui, você lembra como que é o nome dele? Esse é o Museu da Imagem e do Som do Paraná. É o segundo mais antigo do país nessa área e tem um acervo com mais de 1 milhão de itens. Tem por finalidade resgatar, preservar e divulgar a memória audiovisual paranaense.
E esse outro aqui, lembra como que é o nome dele? Aqui são dois museus do mesmo espaço. Museu da Gravura e da Fotografia na cidade de Curitiba. Então, o Museu da Gravura tem obras de artistas renomados que utilizam diversas técnicas de gravura, certo? E o Museu da Fotografia tem exposição com obras do acervo e também de fotógrafos brasileiros e estrangeiros. E esse daqui, você lembra como que é o nome desse museu? Esse também é fácil, né? É o Museu Egípcio Rosa Cruz e Tutancâmon. Conta com um acervo composto principalmente de réplicas de peças antigas, mas lá também tem uma múmia, e não é uma réplica não, é uma múmia de verdade. E a Vivi teve outra ideia. E agora, vamos conhecer outros museus de destaque no Brasil? Eu adorei essa ideia, né? Porque aguça a nossa curiosidade. Quem sabe um dia a gente consegue até visitar presencialmente. Se não der, pelo menos virtualmente. É claro que tem muitos museus no Brasil, muitos mesmo. Eu escolhi alguns dos mais visitados. Vamos lá? Instituto Ricardo Brenan fica em Recife, Pernambuco. Olha que legal, esse museu foi montado de uma fortaleza medieval em meio a um parque. Entre suas exposições permanentes estão Frestpost e o Brasil holandês. Nossa, professora, que é isso? Frestpost foi o primeiro pintor de paisagens brasileiras. Também tem expostos telas de artistas como Debré, que eu já mostrei nas aulas, certo? Além de uma coleção de armas brancas e armaduras que aparece ali na segunda imagem, certo? Vamos para outro? Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, que é também conhecido como MASP. E como eu falei, fica em São Paulo. Considerado uma das mais importantes instituições culturais brasileiras. Localiza-se na Avenida Paulista, como eu falei, na cidade de São Paulo. O MASP possui a mais importante coleção de arte da América Latina. O museu também abriga uma das maiores bibliotecas especializadas em artes do país. Vamos conhecer mais um? Museu de Inhotim, Brumadinho, Minas Gerais. É um museu a céu aberto. Ganhou destaque no mundo com um projeto paisagismo que une obras e natureza. Possui 22 galerias que ficam expostas obras de artes contemporâneas e ainda tem um jardim com mais de 4.000 espécies botânicas. Imagine que legal você conhecer um museu ao ar livre. E tem 22 galerias e todas ao ar livre. Muito legal, né? Tem esculturas, desenho, fotos, vídeos e há trabalhos de vários artistas. O que aparece ali na segunda imagem é de Hélio Oiticica, certo? Outro, o Museu de Língua Portuguesa de São Paulo. Ele fica na Estação da Luz e é o primeiro museu totalmente dedicado a um idioma. Bem legal. E o legal desse museu é que ele é interativo, ou seja, é um museu onde você não fica só olhando as obras, você pode interagir, mexer, certo? Que legal, né? Outro, Museu Imperial Petrópolis, Rio de Janeiro. Popularmente, ele é conhecido como Palácio Imperial. O museu está instalado no Palácio de Verão do Imperador Dom Pedro II. No acervo há peças ligadas à monarquia brasileira, certo? Com objetos, obras de artes e objetos pessoais de Dom Pedro II e da sua família. Outro, Catavento Cultural e Educacional São Paulo.
Ele é localizado no antigo centro de São Paulo, próximo ao Mercado Municipal. É um espaço que atrai muito o público infanto-juvenil. Esse museu foi inaugurado em 2009 e o catavento está dividido em 4 grandes seções. Uma se chama Universo. Já dá para pensar aí sobre o que é. É sobre o espaço sideral e os planetas do nosso sistema solar. A segunda se chama Vida. Vida, professora? Mostra a evolução na Terra, desde os primeiros animais até o surgimento do homem, certo? A terceira se chama Engenho. Engenho? Engenho, porque tem as criações no âmbito da ciência, ou seja, as máquinas, as coisas diferentes. Bem interessante. E a quarta se chama Sociedade, que é os problemas de convivência entre os povos. E o legal é que esse museu também é interativo. Lá tudo você pode mexer e ver como funciona. E eu já tive a oportunidade de conhecer. Tanto que tem uma foto minha ali na frente do museu, certo? Então, conhecemos alguns museus, do Brasil e relembramos alguns que nós já estudamos. Agora nós vamos fazer uma atividade. Desenhe ou escreva sobre o museu que você achou mais interessante do Brasil. Então, desses museus que eu falei, pensa o que você achou mais interessante, mais legal. Pode ser aqui do Brasil, que eu falei de vários lugares, ou de Curitiba, porque afinal de contas, Curitiba faz parte do Brasil. Eu vou aguardar você fazer.
E daí já fez o seu desenho e escreveu sobre o museu aqui do Brasil? Mas nós não vamos ficar só no Brasil, não. Olha a ideia da Vivi. E agora vamos conhecer alguns museus de destaque no mundo. Museu do Louvre, Paris, França. Por que eu escolhi esse por primeiro? Porque é um dos mais famosos. O Museu do Louvre está instalado no Palácio do Louvre, uma fortaleza do século XII, que foi ampliada e reformada em diversas ocasiões. Antes de se tornar um museu, alguns monarcas, ou seja, reis e rainhas, utilizavam esse palácio como residência. E ali foram acumulando suas coleções artísticas. Em 1989 foi construída a Pirâmide de Cristal, que serve como porta de acesso ao museu. A obra mais famosa desse museu é a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que até aparece nas duas imagens. Em uma, dá para ver o tanto de pessoas visitando a obra, e na outra, a obra em si, certo? Vamos conhecer mais um pouquinho de museus no mundo? Museu de História Natural de Nova York, nos Estados Unidos da América. Esse eu aposto que vocês já conhecem. Quem aí já assistiu o filme Uma Noite no Museu 1 e 2? Já assistiram? Esses filmes foram gravados nesse museu. Sim, o Museu do Filme existe. É um museu americano de história natural e é considerado o maior do segmento e conta com uma vasta coleção de fósseis do mundo. Diz que é a maior coleção de fósseis do mundo. Uma das exposições é sobre a vida dos povos na América do Sul, com destaque para os indígenas brasileiros. Olha que legal! E não fala dos indígenas de agora, mas antes do Brasil ser descoberto. Você pode falar que o Brasil foi descoberto porque já existiam os indígenas aqui, certo? E aparece aqui na segunda imagem. E o legal também que tem um andar inteiro dedicado somente aos dinossauros. Não tive a oportunidade de conhecer, mas deve ser muito legal. Vamos ver outro? Museu Britânico, Londres, Inglaterra. Esse museu foi fundado em 1753. Foi o primeiro museu nacional público do mundo. E quando a gente pensa em público, espaços públicos, já estudamos sobre isso, fala de espaços que não precisa pagar, ou seja, é um museu que você não precisa ter entrada, qualquer pessoa pode ir lá e conhecer, certo? E as coleções desse museu estão distribuídas por alas, e essas alas têm a ver com as áreas geográficas. E eu trouxe duas imagens de obras que estão expostas no museu na ala das Américas, que é onde fica o Brasil. Na do meio é uma escultura de uma serpente de duas cabeças, feita em um mosaico de turquesa. E depois, a última, é uma das famosas esculturas de pedra basalto da Ilha de Páscoa, que fica no Chile, certo? Vamos ver mais um? Museu do Palácio Nacional, que fica na cidade de Taipei, no país Taiwan, certo? Ele é localizado, então, em Taiwan e possui uma coleção permanente de quase 700 mil peças, com artefatos e obras de artes imperiais chinesas antigas, tornando um dos maiores museus com maior acervo no mundo, certo? Museu Nacional da China, que fica na cidade de Pequim, na China, é claro, certo? Está entre os maiores museus do mundo. Tem várias exposições sobre a cultura, a arte chinesa e a história das antigas dinastias, certo? Museu Nacional da Civilização Egípcia. Fica na cidade do Cairo, no Egito. Esse museu foi inaugurado esse ano, no dia 3 de abril.
com exibição de múmias de 18 reis e 4 rainhas do Egito. Tem lá também sarcófagos, papiros e outros artefatos egípcios. Tem até quando essas múmias foram transportadas, fizeram um evento. É um vídeo bem legal que tem na internet mostrando esse evento, até essas múmias adentrarem, né? Claro, carregadas no museu, certo? Fizeram uma festão. Outro, Museu do Apartheid, Joanesburgo, na África do Sul. Apartheid, professora, o que é isso? Apartheid é uma palavra africana que significa separação. Foi um período da história da África do Sul onde havia separação entre negros e brancos e até no modo de tratá-los. Não foi um período muito feliz, não. E esse museu é para lembrar de tudo que aconteceu nessa época. Lá constam objetos, materiais de pessoas comuns e também de pessoas famosas, como o africano Nelson Mandela, que foi um presidente, né? Agora ele é um ex-presidente, certo? Mais do que contar a história de pessoas e mostrar como foi a segregação, o museu tem por objetivo conscientizar seus visitantes e promover a luta contra a discriminação racial, o preconceito, certo? Vamos para mais um? Museu Nacional de Antropologia, na Cidade do México, no México. É o maior e mais visitado museu do México e ele contém importantes artefatos arqueológicos e antropológicos de herança pré-colombiana do México e da civilização azteca. Outro, Museu Histórico Nacional, Buenos Aires, Argentina. Esse aqui é mais pertinho de nós. Seu acervo é dedicado à história da Argentina e exibe objetos relacionados à Revolução de Maio e à Guerra da Independência do país. Mais um, Palácio da Cidade, Udaipur, na Índia. Esse daí, além do museu, é um complexo de palácio. Dentro desses palácios tem exibições de pintura em miniatura do século XVIII e XIX, tem ladrilhos ornamentais chineses e holandeses, fotos de pavões. Tem um dos palácios que só tem fotos de pavões. Tem coleção de pinturas, além de objetos, esculturas diversas e obras que contam a história da Índia. Foi até cenário para um filme de James Bond. Se eu não me engano, ele é chamado de Octopus. Acho que é isso, que é um filme bem antigo da década de 80, certo? Museu do Prado, Madrid, Espanha. Sua coleção abriga áreas destinadas à pintura espanhola, francesa, alemã, flamenca, italiana, entre outras. O Museu do Prado possui uma coleção com mais de 15.000 obras de arte. São encontradas obras de vários artistas, certo? E uma das obras mais importantes do museu é As Meninas, uma pintura de Diego Velázquez, de 1656, que aparece bem no meio ali da imagem, certo? E segundo uma colega minha que trabalha comigo, diz que essa pintura é enorme, a gente não imagina o tamanho. E eles têm tanto cuidado que não dá nem para chegar perto da pintura. E o que essa pintura mostra? Ela mostra as servas do palácio cuidando da infanta Margarida, que aparece bem no meio da imagem. E eu escolhi outra obra ali para mostrar para vocês, que é uma obra da expedição de Dom Lope ao Brasil. Ufa! Conhecemos alguns museus do mundo, mas eu vou dizer para vocês, como eu falei do Brasil, tem muitos outros. Eu escolhi alguns mais famosos e que não ficassem em um só lugar, porque os Estados Unidos e a Inglaterra são países que têm muitos museus e eu resolvi passear um pouquinho em cada continente, certo? E a Vivi teve uma ótima ideia.
Agora, vamos fazer uma atividade sobre a aula de hoje? Para fazer essa atividade, nós vamos precisar de seguintes materiais: papel sulfite branco, lápis de escrever, borracha e canetinhas. Eu vou dar um tempo para você deixar tudo bem pertinho aí de você. Então, nós vimos vários museus. Vocês vão escolher um para fazer a técnica do pontilhismo. Vamos ver se você consegue adivinhar qual eu escolhi. Tá fácil, né? O primeiro que eu falei do mundo, fora do Brasil, que é o Museu do Louvre, certo? Vamos lá? Primeiro, pega a sua folha branca, deixa ela na vertical, você vai dobrar ponta com ponta. Certo? Por que eu fiz isso? Porque nós vamos deixar a nossa obra de pé, certo? Agora, nessa parte aqui, você vai fazer o seu desenho. Cuidado quando você abrir para desenhar, para não desenhar de ponta cabeça. Então, eu já fiz um aqui, ó, que é o que eu mostrei para vocês, do Museu do Louvre, certo? Daí, você vai pegar canetinha e vai fazer pontinhos, um do lado do outro. Vai completar todo o desenho com pontinhos. Não pode fazer risquinho e nem pintar. Tem que ser pontinhos. E o legal dessa técnica é que você pode misturar as cores, ó. Comecei com preto, agora vou para o marrom. Posso pegar laranja, amarelo, vou misturar então as cores. Aqui eu fiz um pouquinho, ó, um pedaço. Agora deixa eu mostrar para vocês como que fica quando eu faço em toda a obra. Certo? Fica bem legal, né? Essa misturas de cores através do pontilhismo. Agora eu vou dar um tempo para você fazer a sua obra de arte, o seu museu, certo?
E daí, já terminou o seu trabalho de pontilhismo? E quantos museus nós conhecemos? O legal de conhecer esses museus é claro que se a gente pudesse visitar presencialmente, mas se não der,
Legal buscar virtualmente. Muitos dos museus têm passeios pela internet, certo? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!